Muito obrigado você ligado aqui comigo no seu Cidade Alerta. Alô, minha gente! A partir de agora, mais uma edição do seu Cidade Alerta. A gente começa falando o seguinte, olha só, gente. Nós vamos falar hoje sobre essa questão do auxílio emergencial, que é uma polêmica muito grande no momento nas redes sociais. Então, muita gente dizendo que não vai ter mais a segunda etapa do auxílio emergencial do governo federal. Vai ter sim. O que aconteceu, já eu quero falar sobre isso, é que o Senado Federal, para começar, primeiro a Câmara Federal aprovou, não é, o auxílio emergencial, que foi agora uma ampliação do auxílio emergencial. Essa ampliação do auxílio emergencial vai favorecer muitas outras pessoas, muitos outros profissionais, como taxistas, mototaxistas, artesãos, mães solteiras, pais solteiros, mães menores de 18 anos. Então, uma série de profissionais, já eu vou trazer a lista para você, das pessoas que vão ser beneficiadas por esse projeto de ampliação do auxílio emergencial, que foi aprovado na Câmara Federal e aí já foi aprovado no Senado, falta ser sancionada, essa lei falta ser sancionada pelo presidente. O que aconteceu com o auxílio emergencial de R$600, a segunda etapa, foi suspensa, que seria paga agora, quinta-feira, hoje, até segunda-feira, é porque, na verdade, a CGU, que é a Controladoria Geral da República, recomendou para o presidente que ele não deveria fazer isso, não deveria fazer ter mais gastos, sem pedir a permissão do Senado, ou seja, do Congresso Nacional. Primeiro, precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, porque senão ele ia cometer uma falha na lei de responsabilidade fiscal. Aí poderiam até caçar o presidente Jair Bolsonaro. Então foi isso que ele fez, mas não foi cancelado. Só foi antecipado, vai ser paga a segunda parcela em maio. Mas vai aumentar ainda o número de profissionais por causa desse projeto da Câmara. Então, eu quero inclusive, falar aqui uma lista de pessoas, eu quero falar uma lista aqui de pessoas, Gesiel, sobre as pessoas que vão receber o benefício. Isso mesmo. Então, você vai acompanhar aqui uma lista de pessoas que vão receber esse benefício aqui, né, o benefício que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, ele aprovou essa ampliação. E nessa ampliação do Congresso Nacional, porque primeiro eu quero falar sobre essa antecipação, ou seja, anunciou a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial de R$600 a partir de quinta-feira, dia 23. O governo federal recuou e não vai adiantar o pagamento. Mas aí, segundo nota do Ministério da Cidadania, o governo vai antes solicitar crédito suplementar para poder completar o atendimento a todos os beneficiários. Como eu estou dizendo aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que solicitar para o Congresso Nacional esse crédito suplementar. Aí, cabe registrar que o recurso disponível para cada uma das três parcelas é de 32,7 bilhões de reais. Já foram transferidos 31,3 bilhões e ainda serão avaliados cerca de 12 milhões de cadastros para a primeira parcela. Então, a decisão foi tomada após recomendação feita pela CGU, que é Controladoria Geral da União, por causa do risco de responsabilidade fiscal. Por isso que foi antecipado, ou por isso que foi adiado, aliás. Por isso que foi adiado. Aí, tem essa questão agora dessa ampliação que o Congresso aprovou, ou seja, primeiro foi aprovado na Câmara Federal, depois foi aprovado no Senado ontem, quarta-feira. Aí, quem vai receber são outras pessoas que vão poder receber, tipo, chefes de família podem receber R$ 1.200. O projeto foi aprovado, prevê que o mesmo valor seja pago a pais solteiros que sejam o único responsável do lar, bem como mães adolescentes menores de 18 anos.
Segundo o texto, as novas categorias que terão direito ao auxílio emergencial de R$ 600 são trabalhadores do transporte de passageiros regular, taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo, motoristas de transporte escolar, microempresários de vans e ônibus escolares, caminhoneiros, entregadores de aplicativo, professores contratados que estejam sem receber salário, profissionais das artes e da cultura, como artistas, autores, intérpretes, técnicos de espetáculos, profissionais do esporte, como atletas, para-atletas, técnicos, preparadores físicos, e aí é uma lista enorme, babás, diaristas, cabeleireiros, barbeiros e esteticistas, todos esses profissionais, garçons também vão receber esse auxílio, essa ampliação do auxílio, que precisa ser sancionada pelo governo do estado ou pelo governo federal. Então, a cooperativa ou associação também, cooperativas ou associados de cooperativa ou associação, é uma lista enorme de profissionais que vão receber também, catadores de materiais recicláveis também, esses vão receber, Então, é uma série de garimpeiros também vão receber, seringueiros, garimpeiros e seringueiros vão receber. Então, essa ampliação feita pelo Congresso Nacional, que foi a Câmara Federal, depois o Senado, e aí precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, houve tudo isso, então a CGU pediu para o governo federal não gastar, pedir primeiro o crédito suplementar, ou seja, uma suplementação. Precisamos de mais dinheiro, porque precisa realmente, para que muitas outras pessoas sejam beneficiadas, que é justo, Eu acho justo muitas outras pessoas sejam beneficiadas pelo auxílio emergencial. E aquilo que a gente está falando sempre aqui, se a gente não tiver cuidado, o Brasil pode falir. Pode ter um caos econômico no Brasil, pode ser um caos, esse caos econômico trazer um caos social para muitas pessoas, e principalmente os menores, ou seja, pequenos empresários, Esse pequenos empresários, trabalhadores autônomos, esses sofrem muito. O trabalhador que trabalha no dia a dia para comer, o trabalhador que trabalha no dia a dia para poder se alimentar a sua família, levar o pão de cada dia para casa. Não é fácil, não. Então, a gente precisa deixar de hipocrisia e entender que a gente precisa se cuidar, cumprir regras. Chegou a hora de nós mostrarmos que nós somos um povo civilizado. Então, porque pessoas civilizadas cumprem regras. Nós vamos aprender a cumprir as regras. Sair de casa, sair de máscara. Vai no supermercado, vai uma pessoa da família. Não leva crianças, os idosos ficam em casa. Ter cuidados redobrados com os idosos, cuidados redobrados com as pessoas que têm doenças crônicas, com as pessoas que são imunocomprometidas. É isso que nós temos que ter. A responsabilidade ao sair, a responsabilidade ao voltar para casa. É isso que nós temos que fazer. Aliás, já aproveitando o embalo, eu quero falar sobre mais um caso que surgiu em Redenção. Então, já é o segundo caso, de acordo com as informações, é um homem de 43 anos. Já tem um mototaxista, e tem uma outra pessoa que fez um teste num laboratório particular. Essa pessoa deu positivada do coronavírus. Aí, a Secretaria Municipal de Saúde, o laboratório já tem que informar. Aí a Secretaria Municipal de Saúde colhe o material desse paciente e envia para o LACEN, que é o laboratório lá de Belém que faz os exames. Esse foi o teste rápido que foi feito num laboratório particular. Então, tem 2 pessoas já com coronavírus na cidade de Redenção. Aí, é para causar pânico? Não. É para a gente se cuidar cada vez mais, porque vão aparecer mais casos, provavelmente.
Ah, Célio, vão aparecer mais casos, obviamente, porque a gente sempre falou aqui que tem a linha de contaminação, essa linha, de acordo com os cientistas, ela existe, não é um cientista só que está falando, todos os cientistas de todos os países, do Brasil e de países da Europa, dos Estados Unidos, falam sobre essa linha da contaminação. Então, quando a linha é achatada, quer dizer, fez a quarentena, fez direitinho o dever de casa, aí achatada essa linha, aí diminui o número de contaminados. Mas a contaminação vai acontecer, está acontecendo, né? E logo, logo vai ter a cura, mas é como nós sempre dissemos aqui, nós sempre falamos aqui, nós temos que nos acostumar a conviver com o coronavírus. Essa é a dura realidade. Temos que nos acostumar a combater o coronavírus. Nós mudamos a nossa rotina. Então, nós temos que nos acostumar, não é? Porque ele vai estar aí e nós temos que lutar para combatê-lo. E a única maneira de combater, tem as armas contra o coronavírus. Não é revólver, não é metralhadora, não é avião, não é bomba, não é nada. É só a consciência. Outra coisa, lavar as mãos. O coronavírus, ele é um bolo de gordura. O vírus é um bolo de gordura. Imagine aí, a gordura na sua mão. Tem que lavar as mãos. Chegou do supermercado, chegou da farmácia, chegou da feira, lava as mãos. E tocou em qualquer coisa, foi no médico, foi em qualquer lugar, tocou na superfície, lave as mãos. Com bastante sabão. E se tiver um álcool gel, passe álcool gel. A luta é essa, ok? Como nós estamos falando de economia, o governo federal estudou, nós vamos trazer essa matéria agora, estudou essa forma, né, de retomar a economia no nosso país e buscando ideias, ou seja, buscando um projeto para que a gente retome a economia, para que as coisas voltem a funcionar. E o governo federal está fazendo esse estudo e você acompanha na tela do seu Cidade Alerta. No Palácio do Planalto, Bolsonaro participou de uma reunião com a presença dos ministros. O assunto principal foi a articulação de um plano para a recuperação da economia. O programa batizado de Pro Brasil vai ser coordenado pelo ministro Braga Neto e tem como objetivo estimular ações de vários ministérios. Já há propostas enviadas pelos Ministérios de Desenvolvimento Regional, Infraestrutura, Economia, Ciência e Tecnologia. Instituições como o IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e a Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, também devem contribuir. Entre as medidas estudadas estão investimentos pesados em infraestrutura com o objetivo de gerar empregos e ajudar no escoamento da safra. Reorganizar a articulação política é prioridade do governo. O tema foi tratado na reunião com os ministros. Segue aqui no Palácio do Planalto a visão de que não há mais a possibilidade de diálogo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente Jair Bolsonaro tem assumido parte do trabalho da articulação política e passou a conversar com os presidentes dos partidos. A ideia é derrubar as propostas defendidas por Maia, como, por exemplo, o projeto que obriga a União a repor as perdas de arrecadação de estados e municípios e, com isso, diminuir a influência de Maia nos partidos. O presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, esteve com Jair Bolsonaro e disse que o momento é de união. O MDB não tem nenhuma intenção de indicar qualquer cargo no governo. O nosso partido, na Câmara, no Senado, está disposto a participar deste grande pacto para que a gente tenha mais efetividade para ajudar a salvar vidas e depois recuperar nossa economia. Fontes do Palácio do Planalto negam a intenção de entregar ao comando do PTB de Roberto Jefferson um possível Ministério do Trabalho, hoje integrado ao Ministério da Economia. Mas há a possibilidade dos partidos terem mais espaço e assim darem apoio ao governo no Congresso. O governo federal está discutindo essas medidas exatamente para retomar a economia, mas antes do governo federal a gente tem que ser justo. Nós falamos aqui que se parasse as empresas, se parasse as fábricas, se não tivesse esse cuidado de fechar a porta do comércio, porque são os comerciantes brasileiros, os empresários brasileiros que carregam esse país nos ombros, se fechasse, ia dar problema. Nós falamos aqui,
E dá problema mesmo. Agora, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele quer que o governo federal, veja só, pague as despesas, ou seja, pague o prejuízo de arrecadação que os governadores tiveram e que as prefeituras tiveram. E não é justo, que o Brasil não tem esse dinheiro. Agora, o justo é esse projeto de ampliação do auxílio emergencial para o cidadão e a cidadã brasileira, esse sim. Agora, os governadores fecharam, eles saíram no desespero, numa briga partidária, ou seja, numa guerra, pensando no seu próprio umbigo. Muito deles. A realidade é essa, pensando só em si. Não estava preocupado. E pensando também, a maioria, você sabe como funciona no Brasil, não preciso eu falar aqui, eles começaram a pensar no dinheiro que viria para os cofres estaduais e para os cofres municipais. Então, essa preocupação é grande no meio de muitos políticos que estão no poder. Então, eu falei sempre aqui, não pode ser uma guerra ideológica, não pode ter essa briga também, essa briga do presidente, do Rodrigo Maia, isso tem que acabar. Essa palhaçada tem que acabar. Não é? Porque quem sofre com isso é o povo brasileiro. Por exemplo, o presidente tem que sancionar esse projeto de lei que vai ajudar o cidadão brasileiro, ou seja, o mototaxista. O mototaxista, coitado, ele está sofrendo, ele trabalha dia e noite, de sol a sol, ele não ganha muito dinheiro. E, por causa do coronavírus, diminuiu aí muito. Não tem passageiro praticamente. O taxista, do mesmo jeito, tem que receber. O artesão, o trabalhador, não é? O pai de família que não tem o que comer. É isso que essa ampliação do auxílio emergencial é válida. Ok. Agora, pagar a dívida do Estado e do município por causa que não teve arrecadação, porque fecharam o comércio, aí não é justo. Não é o cidadão, porque o dinheiro é nosso, não é o cidadão que tem que pagar essa conta, não. Não é não. É porque, na maioria, eu quero cuidar do cidadão. Será? Cuidar do cidadão, estou com medo do cidadão morrer. Será? Será mesmo? Você acredita nisso? Você acredita mesmo que a maioria desses governadores e prefeitos estavam preocupados com você? Você acredita nisso? Eu penso que não. Eles estavam preocupados numa guerra ideológica, que a gente sabe disso, começou em São Paulo, Rio de Janeiro, 2 governadores, e aí expandiu essa guerra ideológica, essa queda de braço por causa do poder, e aí deu no que deu. Porque tem como unir as duas coisas, economia e saúde. Tem que ter a preocupação com os idosos, tem que ter a preocupação quando sair. É o que eu falei, nós brasileiros, nós temos dificuldade de cumprir regras. Isso é cultural nosso. A gente tem dificuldade de cumprir regras no trânsito, a gente tem dificuldade de cumprir regras no meio de uma festa, na rua. Muitos têm dificuldade de cumprir regras. E agora chegou a hora que todo mundo tem que cumprir regras. Tem que sair de máscara, tem que usar o álcool gel, tem que lavar as mãos, tem que se preocupar com si mesmo e com as outras pessoas, porque o coronavírus é invisível. É um inimigo invisível. E a nossa consciência, não é que vai fazer com que a gente vença esse inimigo invisível. Outra notícia boa. O governo federal vai começar a pagar antecipadamente o 13º salário, o 13º, o 13º para os aposentados. Então, isso é uma notícia muito boa para os aposentados e você acompanha nessa reportagem. Para organizar a vida financeira do seu Orlando, o 13º da aposentadoria antecipado sempre ajuda muito. Aí que a gente chega, já vai cumprir com devidamente. Pagar a conta de luz, conta de água, conta para remédio. Desde 2006, o INSS paga uma parcela do 13º dos aposentados e pensionistas em agosto e a outra em novembro ou dezembro. Dessa vez, a primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio e a segunda entre 25 de maio e 5 de junho.
O dinheiro vai chegar mais cedo para 35 milhões de aposentados e pensionistas. A antecipação é uma das medidas de emergência do governo para liberar mais recursos na economia. Para quem recebe, um alívio no orçamento. Só que é preciso ter cuidado para o dinheiro não fazer falta lá na frente. Este educador financeiro recomenda planejamento com prioridades, como pagar dívidas e fazer uma reserva financeira. Se você tem dívidas, contas atrasadas, etc., tenta zerar isso. E tem um outro grupo, esse mais tranquilo, que consegue viver dentro da sua aposentadoria. É melhor que ele tenha lá a sua reserva de dinheiro, o seu colchãozinho financeiro, né, para fazer frente a momentos difíceis. Para quem está com as contas bem organizadas, aí sim pode ser um bom momento para comprar o que está precisando. A gente está vendo tudo cair de preço, né? Por quê? Porque as pessoas precisam vender. Quem tem dinheiro consegue fazer bons negócios agora. Por enquanto, o seu Orlando pensa em seguir a recomendação do filho de guardar o dinheiro extra. Mas como está precisando trocar a geladeira, o aposentado também vai ficar de olho nas ofertas na internet. E se valer a pena, aproveitar uma oportunidade. Ele diz que lá para dezembro deve ter uma liquidação boa, então acho que ele vai aproveitar bem essa liquidação quando ela vier. Chegou a hora de beneficiar o povo brasileiro. Os aposentados já trabalharam muito nesse país. Os aposentados trabalharam muito nesse país. Os aposentados merecem mais do que nunca, né? Esse 13º, a antecipação desse 13º que o governo federal está passando para eles. É por aí. Eu só não concordo com o negócio de ter que o governo federal arcar com o prejuízo dos governadores e dos prefeitos. Isso aí não. Eles que determinaram, vamos fechar tudo, com a briga política e a maioria brigando politicamente, uns querendo ser presidente antes da hora, outros querendo prejudicar o presidente e prejudicar automaticamente o povo brasileiro, e tá dando BO, hein? Tá dando BO. A questão é essa. Olha, gente, nós vamos mudar de assunto aqui e nós vamos trazer agora a história da Bruna. A Bruna tem uma filhinha que tem uma doença grave, né? Tem microcefalia. Qual é o nome da nenenzinha? Ana Lúcia. A Ana Lúcia, olha ela aí, ó, tem microcefalia. E a Bruna, nós já mostramos essa matéria aqui, mas é a grande oportunidade para você ajudar a Bruna e sua filha. Muitas pessoas levaram lá para as crianças o leite. Isso nós temos que agradecer profundamente as pessoas que abriram o coração solidário, que com esse ato de solidariedade, o ato da partilha, do altruísmo, né, que é a empatia, se colocar no lugar do outro, já visitaram a Bruna. A Bruna já recebeu cestas básicas, a Bruna recebeu leite, a Bruna recebeu alimentos, não é? E aí é o seguinte, a Bruna está precisando de um exame de vista e está precisando de um óculos. Se você está nos assistindo, ligue para a Bruna, nos avise. Se não quiser avisar, ligue para a Bruna, 99243-6832, 99243-6832. O Ação Solidária, como eu digo aqui, serve para nos mostrar que bem próximo de nós existe uma pessoa precisando. E quando a pessoa está precisando, nós, com o nosso amor ao próximo, ou seja, com o nosso senso de solidariedade, nós temos que ajudar. A única maneira de amenizar a situação, o problema das pessoas que não têm comida às vezes, não tem o remédio para o filho, ou para o pai, ou para o irmão, ou para si próprio, o remédio, está doente, não tem. Na hora que a pessoa está precisando, o único caminho é ajudar. E o Ação Solidária Adonai, que o Jorge Filho apresenta aqui, é justamente para isso. É um elo. Através desse elo, nós formamos uma grande corrente do bem, uma corrente de solidariedade. E eu quero convidar você que tem um coração rico, porque para ajudar as pessoas não precisa ser rico, não precisa ter riquezas, basta ter um coração rico.
E eu quero convidar aqui, Redenção e a nossa região tem muitas pessoas do coração rico. Você do coração rico, eu quero convidar para assistir o Ação Solidária Adonai aqui, que conta a história da Bruna. Acompanhe. O Ação Solidária de hoje ao combate ao coronavírus é aqui no setor Aripuanã. Bom, a gente vai conhecer a história da Bruna. A Bruna tem 2 filhos, um casal. Dentre eles tem uma menininha que tem 4 anos e sofre de microcefalia. O nome dela é Ana Lúcia. É uma história emocionante, vocês de casa não precisam ficar sabendo. Bom, eu já estou aqui na casa da Bruna e a casa não é dela, detalhe, é alugada. Ela paga aluguel. Bom, vamos agora conversar com a Bruna, vamos conhecer a história dela. Vem comigo. Bom, a Bruna já está aqui do meu lado, a Bruna e a Ana Lúcia. Bruna, conta pra gente melhor a sua história. Deixa eu te falar, fui lá, eu tava grávida de 7 meses. Aí eu fui lá pedir uma cadeira pra ela, porque eu tava precisando, tava andando de pé com ela no colo, né? E ela é muito pesada, ela já tem 4 anos. Aí eu fui lá e pedi a cadeira pra eles. Eles pegaram, falou, não, você espera mais um pouco. Aí eles pegaram e me deram a cadeira. Graças a Deus, né? Que eles me deram, porque uma cadeira dessa é muito cara, né? Aí tive o neném, aí eu não tenho um berço pra ele. Ele dorme comigo. O seu filho tem 1 mês e meio, né? Vai fazer 2 meses agora, dia 21. Ele dorme num carrinho. Aí às vezes ele dorme comigo, porque ele fica chorando, né? E aí eu pego, coloco ele porque ele já tá grandão. Aí não cabe no carrinho. A gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho como é que tá a situação da Bruna, o jeito que ela tá dormindo, numa cama que já está quebrada e tá segurando um tijolo, né, Bruna, que você tinha me falado. E também a gente vai mostrar a situação, como é que o filho dela tá dormindo, né? Aí tô precisando de um óculos também, porque eu tô muito ruim das vistas, né? Eu tenho um problema das vistas. E aí eu não tenho dinheiro para comprar o óculos, não tenho dinheiro para comprar, para fazer um exame. E aí tô assim, na situação que tá com essa doença, né? Aí piorou as coisas. Aí tô precisando de alimento, entendeu? Se alguém puder me arrumar uma casinha só para me cuidar, eu aceito também. Você tá trabalhando como diarista, Bruno? Eu não posso trabalhar. Não posso. Não posso trabalhar por causa das vistas. E aí, por causa dela também, que ela tem microcefalia, né? Aí eu não posso trabalhar por causa dela. Que ela é muito... ela estranha as pessoas. Aí ela só fica comigo. E Bruna, conta pra mim como é que é a sensação de infelizmente, a sua filha tá assim, você já tem um filho de 1 mês e meio. Então como é a sensação de às vezes não poder dar nada pra ele, de não ter alimento na sua casa, não tá trabalhando? Aí eu vou pra casa da minha sogra prega e arruma pra mim o dinheiro e eu pego e compro pra ele. É triste, porque às vezes assim eu choro, porque ela precisa das coisas e do meu filho precisa das coisas e não tem. Aí eu fico às vezes assim, eu falo, meu Deus, por que eu botei essas crianças no mundo pra sofrer desse jeito? Bom, já tô aqui com a Bruna no quarto dela. Bruna, aquele é o carrinho que seu filho tá dormindo, né? Aqui é o carrinho que ele tá dormindo. Ele só dorme aí? Ele só dorme ali. Aí às vezes ele dorme comigo, né? Porque o espaço é muito pequeno pra ele. Aí ele fica chorando, porque já tá bem grandinho, né? Aí ele fica chorando. Ele dorme ali, minha cama, que um dia eu tô dormindo no chão, porque minha cama tá quebrada, tá segurada por um tijolo. Como o Lucas tá filmando pra vocês, quando vocês podem ver, tem um tijolo debaixo da cama dela segurando, justamente pra não cair, não quebrar a cama. Pra não quebrar a cama. Porque eu não tenho dinheiro para comprar outra cama, entendeu? A situação tá feia para nós. Bruna, conta pra mim como é a dificuldade dia a dia de cuidar da sua filha que tem microcefalia. Eu sei que não é fácil e é muito triste como mãe ver sua filha assim. Conta pra gente como é que é a sua rotina. Assim, ela chora mais à noite, entendeu? Ela chora que os outros pensam que tá batendo, entendeu? Ela chora demais à noite. Aí eu fico até incomodada, né, por causa dos vizinhos. Os vizinhos pensam que tá batendo. E eu tenho medo, né? Polícia, conselho, aparecer aqui, porque a gente pensa que os outros pensam que tá batendo. Tá maltratando nela, né? E aí ela dorme na rede, porque ela não gosta de dormir na cama.
Aí tem dia que ela tá estressada, entendeu? Ela não tá tendo o remédio dela para ela dormir, entendeu? Não tem o dinheiro para comprar o remédio dela para ela dormir. Ela toma remédio para dormir, no caso? Ela toma remédio controlado para dormir. Como vocês de casa podem acompanhar, a Bruna trouxe para mim a caixa do remédio que a Ana Lúcia precisa tomar para dormir. Se ela não tomar esse remédio aqui, ela tem dificuldade para dormir, ela passa mal, ela chora muito, né, Bruna? E fica a noite toda acordada. Bom, vocês de casa acompanharam, é Neosine o nome do remédio. E Bruna, precisa da receita para conseguir o remédio, né? Precisa da receita. Aí, sem a receita, não compra esse remédio, porque ele é controlado, né? Aí não compra. Aí ela precisa. Aí eu faço chazinho para ela tomar, entendeu? Mas aí ela fica só chorando. O remédio, o chá não faz efeito. Só se for esse remédio aí. Bom, vocês de casa acabaram de acompanhar a história da Bruna e da filha dela, Ana Lúcia. E a Bruna também tem um bebê de 1 mês e meio. Gente, eu peço para vocês que estão em casa agora pensarem o tanto que é difícil para a Bruna cuidar da sua filha que tem microcefalia, o tanto que é difícil para sua mãe ver sua filha nesse estado, o tanto que é complicado, ela não tem alimento, ela não está trabalhando, ela tem problema na vista, igual ela estava comentando, e tem que fazer uma cirurgia nos 2 olhos. Então imagina para ela o tanto que é difícil, a dificuldade que ela está passando nesse momento. Ela precisa muito da sua ajuda, você aí de casa, você agora que está almoçando, você que está comendo, imagina que ela agora não tem nada para comer. Ela não está tendo nada, não está trabalhando, seu marido também não está podendo trabalhar, então está numa dificuldade imensa. O seu marido trabalha como diarista, mas no momento, como é que trabalha com a sua filha assim, com um neném recém-nascido? Então a dificuldade mesmo tá imensa na casa dela. Você viu o estado da cama dela do jeito que tá? A qualquer momento pode quebrar. E se ela estiver dormindo e tiver a neném do lado dela, a Ana Lúcia, e a cama quebrar com as duas juntas, imagina a situação das duas, entendeu? Então vem comigo ajudar. Você aí de casa tem certeza. Já falei, sou eu aqui representando vocês. Então vem comigo nessa história, nos ajude a mudar a história da Bruna e da Ana Lúcia. Bom, nesse momento a nossa produção está higienizando a cesta para a gente entregar para a Bruna o alimento. E também a gente tem aqui o kit higiênico, como eu falei para vocês, a gente higienizar também. Bom, Bruna, a gente está entregando aqui para vocês essa cesta, esse alimento e esse kit higiênico. Bom, o kit higiênico vem sabonete, Presto Barba, escova de dente, água sanitária, um monte de coisa para você também cuidar da sua saúde. Nesse momento de crise é muito importante ser em prol da sua saúde. E o alimento, queria agradecer, se puder aproveitar, Supermercado Mundial. Muito obrigado pela parceria e pelo apoio. E a gente tá vindo aqui entregar esse alimento para você, Bruna. A gente sabe que não vai mudar a sua vida, mas vai melhorar um pouquinho a situação e vai amenizar muito para você, viu? Vai melhorar um pouco minha vida, entendeu? Com esse alimento que vocês me deram, tá? Bruna, passa o telefone e o seu endereço pra gente, por favor. 992 43 6832. 992 43 6832. Setor Ariponã. Bom, gente, vocês de casa acompanharam essa história emocionante. Venha comigo ajudar, entre em contato com a TV ou entre em contato com a Bruna, ou venha aqui conhecer a história da Bruna pessoalmente. Ela precisa realmente da sua ajuda e está precisando do seu apoio. Então venha com a gente, né? Mais uma história, mais uma ação solidária, a gente faz em prol do bem das pessoas, melhorar a vida dela. Agradecer o Mundial, agradecer as pessoas que foram lá na casa da Bruna, levar remédios para a criança, levar fraldas, o leite, levar cestas básicas. E agradecer você também, que já pegou o telefone aí para ligar, não é? Nesse ato de solidariedade. Então, 99243-6832, ligue para a Bruna, 99243-6832, se una aí com seus amigos, com as suas amigas, e seja um padrinho, uma madrinha da Bruna. E a Bruna está precisando de um exame, a Bruna quer fazer um exame, né? E de vista, ela está precisando de um óculos. Ligue para a Bruna, veja o que ela está precisando, leve uma palavra amiga, vá lá, pegue a máscara e vá lá fazer uma visita para a Bruna, né?
mas o Ação Solidária, através do Ação Solidária, a gente tem que agradecer o Mundial, agradecer também as pessoas que ajudaram a Bruna aqui no seu Ação Solidária Adonai. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Você vai ver, gente, a gente falando aqui sobre ação solidária, sobre essa corrente do bem, a corrente da solidariedade, uma professora, você vai ver nessa matéria, uma professora, ela produz máscaras para doar para as pessoas mais necessitadas. Que bacana, mas que bacana essa atitude dessa professora. Acompanhe. Um mundo de sorrisos escondidos. De repente, uma peça passou a fazer parte do dia a dia das pessoas em vários países. Quando os especialistas divulgaram a importância, muita gente correu para comprar. Mas milhares esperaram pessoas como Thaís. Já me disseram assim, me perguntaram, na verdade, por que você não vende? Faz para vender. Isso não vai resolver o meu problema. Doando, eu posso evitar problemas de saúde em algumas pessoas. Pela internet, a professora ensina a solidariedade. Vou precisar de um molde com 23 centímetros por 19. 2 vezes o tecido, tá? 2 vezes. Com a ajuda das redes sociais, Thaís espalhou essa lição por aí. O que eu vou fazer? Vou posicionar o elástico. Vou colocá-lo. O elástico tem que ter 26 centímetros para ficar bem confortável no rosto, tá? Ela fez os pedidos e as arrecadações. Aí completou com o que podia. Porque é a forma que eu consigo ajudar. Não consigo ajudar financeiramente. Eu já tinha tecido na minha casa, porque eu trabalhava com artesanato e esses tecidos estavam guardados. Primeiro foram os amigos e familiares que ganharam. Depois, desconhecidos. Eu vou agora sair da minha casa para fazer entrega para a Lurdinha. Lurdinha, eu sei um pouquinho dela, não a conheço pessoalmente. Ela ajuda numa ação solidária deficiente. Tem muitos deficientes precisando dessa ajuda, de qualquer tipo de ajuda, de fraldas, de muita ajuda, gente, muita ajuda. Social. Lurdinha é quem faz a ponte para que a professora chegue mais perto de quem precisa. Foi ela quem levou para a periferia dezenas de doações. É fundamental, tanto para a pessoa que cuida e para a pessoa com deficiência. Muito gratificante e muito precisa para as pessoas com deficiência. Fotos e vídeos começaram a chegar. Agradecimentos como o de Maria Eduarda. A máscara protege para não pegar coronavírus. Vozes de pessoas que ela nem sabe o nome. Gostei da máscara porque ela protege a gente. Eu agradeço, por ter ganhado a máscara. Eu estou aqui para servir de incentivo para as pessoas que tenham qualquer tipo de habilidade, qualquer tipo de ajuda. Gente, ajudem. É o momento de ajudar. A pandemia não veio à toa. Ela veio para nos mostrar que precisamos pensar no outro, sem ganância. Tem gente que já está combinando a cor da máscara com a roupa, trocando estampa, mudando modelos, mas a verdade é que a maioria não tem dinheiro sequer para comprar um pedacinho de pano como este aqui, que pode ajudar e muito na prevenção contra o novo coronavírus. A quilômetros de Thaís está a Verônica, encurtando outras distâncias. Estamos focando nosso trabalho da nuvem de borboletas nas pessoas que mais precisam. Ela faz parte de um grupo independente chamado Nuvem de Borboletas. Eles voam mundo afora, transformando realidades em momentos como este da pandemia. Começamos num condomínio com 50 pessoas e hoje em dia somos 150 voluntários. A ideia, que começou na zona sul de São Paulo, já está em muitos endereços. O voluntário pode receber doações, auxiliar no transporte dessas doações. Então, o voluntário pode auxiliar de qualquer maneira. 5.000 doadores individuais.
E as crianças estão trabalhando nisso, elaborando, criando estas máscaras junto conosco. E é muito legal fazer. E também a gente incentiva as crianças a usar as máscaras. Essas crianças fizeram 100 máscaras em 1 hora. Brincadeira séria que elas também compartilham com os amigos. Máscaras? Sim. É fácil. Por causa da ação de 150 voluntários, esta máscara chegou ao funcionário de um hospital. Eles não sabem o nome, mas para sempre vão lembrar desse rosto. Eu fico feliz porque a gente está ajudando várias pessoas, da área da saúde que estão ajudando a gente também, Às vezes parece pouco uma quantidade de máscara que a gente faz, só que se a gente for parar para pensar, quantos nós somos? Nós somos muito. Então, se todos nós fizermos um pouquinho, esse pouco vai se tornar muito. Pais ensinando filhos, professores ensinando alunos, pessoas inspirando pessoas, pessoas ajudando pessoas. Principalmente nessa situação onde a gente precisa ficar em casa, então o que a gente tem? O que a gente pode trabalhar? Incluir as crianças nisso foi muito interessante, foi muito proveitoso e rico. E aí a gente percebe que essas transformações não acontecem só para quem precisa, só para quem vai receber, mas acontece dentro da nossa casa. Nós entendemos que qualquer pessoa pode fazer parte do grupo de voluntários, não há necessidade de qualquer preparo, somente a preocupação, a vontade de transformação e também amor para o próximo. E assim, quem sabe, fica mais rápido voltar a ver os sorrisos. Acreditamos que esse momento de transformar todo esse medo em amor. Na verdade, cada um fazendo a sua parte. Isso tem acontecido muito, graças a Deus, no Brasil. As pessoas estão compreendendo que esse momento do coronavírus é um momento de reflexão, da gente abrir o coração e sentir também que Deus está falando com a gente. Era um corre-corre sem fim. As pessoas sem preocupação com o próximo. Agora não, está mudando isso. Todo mundo tem ajudado, apesar de que tem aqueles que não, aqueles que aproveitam a oportunidade do coronavírus para ganhar dinheiro em cima disso, para fazer o que é errado. Por exemplo, uma operação da Polícia Federal foi deflagrada hoje, quinta-feira, na cidade de Aroeiras, na Paraíba, com o objetivo de combater desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus. Imaginem, o Covid-19. A operação deflagrada em conjunto pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União, CGU, Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado da Paraíba, através da Polícia da GAECO, da Polícia Civil. Cumpriu mandados de busca e apreensão na Prefeitura do município de Aroeiras, em uma empresa da cidade e na residência de um dos investigados. Eles vão responder pelos crimes, os crimes investigados, eles responderão pelos crimes de inexigibilidade indevida de licitação e peculato, além de outras condutas criminais correlatas, cujas penas somadas podem chegar a 17 anos de prisão. As pessoas, principalmente de alguma grande mídia, eles evitam falar, desse caso aí da Paraíba, mas podem se preparar, meu irmão, que de acordo com o ministro Sérgio Moro diz que vai investigar sim, vai investigar os governadores e prefeitos, que receberam dinheiro. Aliás, eu falei agora há pouco que o presidente fez certo. Ao invés de dizer assim, não, eu vou liberar o dinheiro de qualquer jeito, sem pedir o dinheiro para o Congresso Nacional, fazer a coisa errada, ia dar pau para a cabeça dele. Ele ia ser acaçado. Ele fez certo e a CGU, a Controladoria Geral da República, já disse logo, meu irmão, não faça isso não libera o dinheiro para o povo, recua, é melhor antecipar depois, em maio, que eles vão vir aí também com a liberação desse novo auxílio emergencial, a ampliação do auxílio emergencial. Não mexe com isso não, espera, porque muitos já receberam as suas primeiras parcelas desse auxílio emergencial. Eu vou mudar de assunto.
eu quero falar do Ativil. O Ativil, muita gente está indo na farmácia, lá na drogaria Santa Bárbara, comprar. O Ativil é o seguinte: há quanto tempo que você não toma uma vitamina, tipo assim, um complexo de vitamina? Nesse momento de coronavírus, a gente fala em aumentar a imunidade. E para aumentar a imunidade, nada melhor do que vitamina. Aí aqui, o Ativil, ele tem vitamina D e tem vitamina C. Então, vitamina D, vitamina C, tem também o cálcio, né? Os sais minerais que o seu organismo precisa. Então, Ativil vai deixar você mais forte, vai deixar você mais firme, né, nesse momento de pandemia. Então, Ativil é 1000 e você encontra na drogaria Santa Bárbara. Há quanto tempo você não investe na sua saúde? Há quanto tempo você não toma um polivitamínico? Eu apresento para você Ativil. Ativil é um complexo de vitaminas e sais minerais para fortalecer o seu sistema imunológico, para te deixar mais forte e mais resistente. Ativil você encontra aqui na drogaria Santa Bárbara. Ativil é 1000, Ativil é 1000, Ativil é 1000, é a melhor do Brasil. A quarentena impõe realmente uma nova realidade, muda muita rotina das pessoas e principalmente de pais, alunos e professores. Você vai ver nessa reportagem especial sobre essa mudança na vida de todo mundo que a quarentena está impondo. Vamos ver. Tá nem prestando atenção. Tá prestando? Sublinhe. Não, né? Por quê? De quem deu esse... Uma das lições mais desafiadoras do momento é aprender como transformar a sala de casa em sala de aula. Presta atenção lá na lição. Quando a gente escutava o barulho... E as tentativas se repetem 1, 2, 3, milhões de vezes ao dia em vários endereços. Para um pouquinho, vamos lá estudar um pouquinho, vai? Vamos? Para um pouquinho. Não. Vamos estudar um pouquinho? Mas eu não quero estudar. Arthur está no 3º ano do ensino fundamental. Tinha acabado de mudar de escola quando tudo mudou de novo para ele. A mãe do garoto é professora universitária. Está dando aula pelo sistema EAD, à distância. Mas em casa, ao vivo e em cores, pertinho do filho, é outra história. Eu não consigo achar uma metodologia que se adeque às dificuldades do Arthur, né? Como que devemos fazer, né, com essas crianças? Eu me pergunto todos os dias. E não é só o Arthur que tá cheio de dúvidas. As mães têm muitas perguntas para resolver esse problema. Eu sinto que, em relação ao estudo, virou um verdadeiro caos para as crianças. E elas querem o mundo virtual para qualquer outra coisa, menos estudar, né? Então, será que deveríamos continuar nessa metodologia? Deveríamos começar o semestre só a partir do 2º semestre? Esse é o assunto nos grupos de mães pelo WhatsApp. Uma discussão que não é exclusividade delas. Enquanto as crianças estão na lição, minha esposa está fazendo o trabalho dela de psicopedagogia, fazendo atendimento pela internet. Henrico ganhou uma nova rotina e um outro trabalho depois da crise da Covid-19. As escolas às vezes mandam muita lição e, na verdade, não é a quantidade de lição que importa para o aluno, e sim o conteúdo que é passado. De repente, um fone, uma tela e uma aula sobre sólidos geométricos. Será que dá? Nós, pais, não somos preparados para isso. A gente não tem a mesma didática, a gente sabe que o comportamento do filho com os pais é um, o comportamento do filho com os professores é outro. Então tem toda essa questão que envolve o aprendizado. Será que ele vai absorver todo o conteúdo? Nos colégios particulares, tudo isso gerou inclusive uma polêmica na busca por desconto. Existem escolas que estão com algumas aulas online, mas aquele trabalho de estudo mais pesado acaba ficando para os pais. Na verdade, isso não implica a rigor em nenhum desconto na mensalidade, porque este conteúdo ele vai ter que ser ministrado ao longo do ano, vai ter que ser ministrado ao longo do semestre. E quando o aluno ou responsável paga, ele paga pelo semestre ou paga
pelo ano. Então o melhor caminho não é pura e simplesmente deixar de pagar, é entrar em contato com a escola e pedir um prazo maior para pagar ou mesmo um desconto na mensalidade. Eu tenho 2 meninas, uma de 8 e uma de 9 anos, estão no 3º e 4º ano e tá complicado. Falar para vocês como que é a dificuldade. Maria Fernanda aqui, ó. Oi, filha. Oi. Tá tendo geometria, é isso, Má? Uhum. E você não tá entendendo? Porque, assim, podia ter mais tempo. É só 40 minutos, 2 aulas de segunda-feira e o resto é só uma aula. É muito complicado. E a mamãe te ensinando não tá muito legal, né? Tá difícil. É uma questão matemática. Aprender em menos de 1 hora, o que antes levava 4. Isso ainda não está funcionando de forma consistente. Por quê? Porque tudo está acontecendo na forma de tentativa e erro. Este segmento, eles precisam muito de questões concretas para o aprendizado. E a questão virtual ainda é muito abstrata. Neste momento de crise, jogar um monte de matéria nas crianças e nos adolescentes só vai agravar a crise familiar, porque eles ficam desesperados, jogam os seus desesperos na família, que também tem uma série de problemas, porque muitos pais de família estão perdendo a sua renda. O especialista é categórico. Aula virtual não pode ser considerada como aula presencial. Quando tudo isso passar, e vai passar, as escolas vão ter que reforçar esse conteúdo com os alunos, porque, infelizmente, o que está sendo aprendido nesse momento não vai ter aquela qualidade que se espera dos nossos alunos. Mas como é que o calendário vai dar conta de um ano letivo inteiro para compensar tudo isso? Ao meu ver, a invasão do ano letivo do próximo ano só vai comprometer o ano letivo de 2021. Acredito que o empenho de todos os profissionais da educação, com a parceria das escolas e dos pais, vai se adaptar ao conteúdo e vai se dar conta do ano letivo em 2020. Um decreto já mudou a exigência dos 200 dias letivos para 800 horas aula. Tudo indica que o segundo semestre será mais intenso, com aulas aos sábados, feriados e possivelmente um segundo turno, além dos meses de julho e dezembro comprometidos. Para esta mãe, a última preocupação neste momento é cumprir o currículo. O bem-estar das crianças precisam ser a nossa prioridade nesse momento. Eles não têm estrutura para entender tudo o que está acontecendo. A filha de 6 anos, que não pode ficar com os avós, teve que mudar de colégio por causa da nova logística. Ela vai sair do sistema particular agora e ela vai para o sistema público, porque o meu marido é pedagogo e trabalha nessa escola. E a gente acha que nesse momento isso vai protegê-la de alguma maneira. Mudar do colégio particular para a rede pública pode ser uma alternativa para quem não conseguir nem negociar a dívida da escola por causa dos impactos econômicos da pandemia. Lembrando que durante o período de inadimplência, se o curso é anual, o seu filho não vai poder ter qualquer restrição em provas, em frequência, em trabalhos. Qualquer cobrança feita pela escola só vai poder ser feita no final do ano, no momento da rematrícula, ou no final do semestre, no momento da rematrícula. Mudar é uma opção, mas tirar o filho do colégio, seja ele qual for, não. Os pais não podem pura e simplesmente tirar da escola os seus filhos em idade escolar na instrução primária, porque existe um crime no artigo 246 do Código Penal, que é o abandono intelectual. 38.
O desafio da Raquel é vezes 3. Vamos brincar de gatomia depois? Vamos. Tá bom, mas só quem fizer a lição direitinho, hein? Em casa pode até ser que isso dê certo, mas a curto prazo. Quanto tempo mais vai durar tudo isso? O mundo quer a resposta. Assim como em São Paulo, as aulas estão suspensas em todo o Brasil. A maioria dos estados prevê a retomada em 30 de abril. No mundo, 1,5 bilhão de estudantes estão sem estudar, segundo a Unesco. A grande questão é que a maioria dos alunos da rede pública enfrenta dificuldades muito mais complexas. Eles têm celular, mas muitas vezes não dispõem de uma tecnologia para esse tipo de interação. Pouquíssimos têm acesso a outros recursos digitais. Muitos dos pais ou responsáveis continuam trabalhando sem cumprir isolamento social e a maior parte deles sequer é alfabetizado. Mesmo com tantas diferenças sociais, o que Vitor aprende é que diante do novo coronavírus, somos todos iguais. E a lição que mais precisamos aprender agora é sobre empatia. A questão de que eles têm trazido algumas questões filosóficas, né, de aceitar melhor os sentimentos dos outros, então como trabalhar a empatia, quando as perspectivas são diferentes. Eu acho que isso é muito legal, porque a gente vive aí numa época de muito embate, pouca escuta, pouco debate. E até que tudo isso passe, estamos todos aprendendo a fazer as mesmas coisas de outro jeito. Muda a rotina, mas vai passar, vai passar. E uma última notícia, uma notícia muito boa, é que a Alemanha já determinou que vai fazer testes da vacina contra o Covid-19 em humanos. Então já autorizou esses testes em humanos. A Alemanha está perto, hein? Você vai acompanhar nessa reportagem. Nessa primeira fase, a vacina será testada em 200 voluntários com idades entre 18 e 55 anos, todos saudáveis. Segundo os cientistas, depois, pessoas com um maior risco de contrair a doença devem participar dos estudos. A vacina, desenvolvida pela farmacêutica Pfizer, em conjunto com uma empresa de biotecnologia, aguarda aprovação para ser testada também nos Estados Unidos. O Reino Unido, que começa amanhã os testes em humanos de uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, se prepara para a primeira fase do medicamento criado por pesquisadores de outra instituição de ensino de Londres. A Imperial College está recrutando voluntários para os experimentos que devem começar em junho. Os cientistas iniciaram o estudo em fevereiro, ainda com animais, e conseguiram acelerar o processo com o investimento do governo. Enquanto a vacina não chega, a Itália comemora o maior número diário de recuperados desde o início do surto. Já são mais de 54 mil doentes que receberam alta no país. O número de mortes também apresentou queda nas últimas 24 horas. Pelo quarto dia consecutivo, a Espanha registrou menos de 500 vítimas fatais. O Reino Unido, que lamenta mais de 18 mil vidas, também apresentou redução no número diário de mortes de ontem para hoje. Mas a Organização Mundial da Saúde ressaltou que a maioria dos países ainda está na fase inicial do surto. O diretor da OMS foi ainda mais duro. Disse que ainda temos um longo caminho a percorrer e que o vírus estará conosco por muito tempo. Mas países que parecem já ter passado pelo pior, como a Alemanha e a Eslováquia, começaram a retomar o comércio de forma gradual. Vai passar, né? Tá passando, vai passar. Bom, gente, olha, vamos sair um pouco dessa história de coronavírus e vamos conhecer a história de um escultor de dinossauros. Isso mesmo, um escultor de dinossauros no Paraná. Quem conta a história desse escultor de dinossauros é a Renata Alves. Acompanhe.
Calma que deu tudo certo. Sobrevivi porque eu preciso contar pra vocês a história de hoje do Personagens do Brasil. Mistura adrenalina, emoção, conhecimento, arte. É a história de um menino que sonhava com dinossauros. Hoje já é um homem. O nome dele é Jonas e ele conseguiu criar o seu próprio Parque dos Dinossauros. E tudo isso aqui no Brasil, aqui no Paraná. Steven Spielberg, que se cuide, viu? Porque o nosso Parque dos Dinossauros é cheio de emoção também. E Jonas é o dono de todo esse parque. Ô, Jonas, abre aí o nosso Parque dos Dinossauros, por favor. Calma, ó, segura esse bicho aí pra não sair, hein? Não deixa sair, não. Aí, como é que você tá? Caramba! Que mundo incrível foi esse que você criou, Jonas? Criamos, eles saíram dar umas voltinhas aí, então daqui a pouco já sai andando por aí. Não. Mas a ideia é essa. É essa. E logo aqui na entrada, Jonas já fez para chamar a atenção mesmo, já colocou uns dinossauros, porque a gente para e fica impressionada do material que ele usou, do jeito que ele fez. E com que idade que você começou, Jonas? Os dinossauros entre 9 e 10 anos no pré-primário, mas a argila eu sempre desde criancinha. Mas entre 9 e 10 anos eu já estava pegando firme. Que começou essa paixão pelo dinossauro. Isso. E o parque? Há quanto tempo que ele está aqui encantando as pessoas? Há mais ou menos uns 2 anos, quando eu retomei o projeto dos dinossauros. E eles vieram pra rua e aí virou essa atração. Essa atração. E assim como o Jonas, que começou com 9 anos de idade, todo filme Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, tem uma criança que é muito curiosa, que é entendida sobre o assunto. E a gente também tem a nossa criança, né, Jonas? Por favor, Dieguinho, vem cá, Dieguinho. Cumprimenta, Dieguinho. Aê, Dieguinho, fica aqui, Dieguinho. Dieguinho, minha gente, ele gosta muito de dinossauros. Diego? É? Muito. Muito, muito, muito. Olha, eu não vou esquecer seu nome, que é o mesmo do meu filho. E você tem quantos anos? 8. 8 aninhos. Ô, Di, me diga uma coisa. Quando você vê esses bichões aqui, é do mesmo jeito que você vê na TV? No filme, no Parque dos Dinossauros? É grandão mesmo? Muito grande. É. Do jeito que eu vejo nos filmes. Então, você vai ser meu ajudante. Você vai ser meu guia mirim. Você topa? Você vai me explicar, porque eu não entendo não, Di. Você vai me explicar sobre os dinossauros e explicar o pessoal de casa. Tá bom? O que é que ele gosta, se ele é brabo mesmo. Combinado? Esse aqui, esse bichão, bonito, grande. Que dinossauro é esse? Que espécie é essa? Triceratops, ele é herbívoro. Ah, então ele só come plantinhas. E esse dinossauro aí, ele anda muito em bando, ele anda sozinho, como é que é? Bom, na verdade ele anda meio sozinho, meio em bando, mas o melhor é que ele era rival do Tiranossauro Rex. Tá. Ele era um rival formidável, ele é um dinossauro de grande porte. Então você falou que o Triceratops é rival desse aqui, Di. Vamos pra cá, Jonas. Esse aqui, então, é o T-Rex. Ô, meu amigo, que perfeição foi essa? Olha o tamanho da boca. Olha aqui o jeito que você fez os dentes. Quanto tempo que você levou para fazer um dinossauro desse, Jonas? Esse aqui leva uma média de uns 3 a 4 meses para fazer em detalhes, né? Eu tenho toda a anatomia dele já, eu estudo a anatomia do animal e pele de réptil, aí eu misturo um pouco. É a ciência com um pouco do que vem de ilustrações, né? E aí o resto eu que jogo. Muito disso aqui é da minha própria imaginação. Ele é o mais temido, não é? De todos os dinossauros, é isso? Também ele é Tiranossauro Rex significa lagarto tirano rei. Por isso que ele é o rei dos dinossauros.
teve essa ideia de tirar a sua criação de dentro da sua casa e começar a espalhar aqui na região? Olha, desde criança eu tinha limitações, né, em museus, em acessos a locais que a maioria tinha que ser pago. Eu sempre vendo essa limitação, eu pensei nisso também. Eu falei, vou colocar na rua, que eu sei que criança não tem limite para ver as coisas. Inclusive placas, não toque, não suba. Eu sempre odiei isso. Nada. Então, aqui é assim, ó, que se quiser subir no pescoço, viu, Diego? Pode subir no pescoço, pode subir no pé, pode. Todos aqui existe uma questão que eles não só estão expostos, como também é permitido que toque, que suba. E esse aqui é qual de? Velociraptor. Velociraptor significa ladrão veloz. E ele tá muito no filme do Parque dos Dinossauros, não tá? Ele é meio que um dos principais, porque ele é o dinossauro que o homem, ele cuidava misteriosamente. Ninguém sabia. E é ele também que atende aos comandos do treinador, não é? Ele faz uma coisa meio de hipnose, não é? E ele gosta de quê, o Velociraptor? Na verdade, ele é carnívoro, então ele come. Ele é bípede, carnívoro e ele também é ágil, tem o cérebro bem definido e ele gosta de caçar em bando, só que organizadamente. E quem é aquele dinossauro voador que tá ali na árvore? O nome dele é Pterodáctilo. Pterodáctilo. Pterodáctilo significa dedo alado, porque a asa vai até o osso do dedo, quarto dedo, até os pés dele. E aí faz com que ele voe. Por incrível que pareça, ele é carnívoro, comendo peixes e outros animais menores. Ele tem a cabeça de um formato bem esquisito. E ele tem um bico, né? E esse bico já serve então para pegar o peixe, para pescar o peixe na água. Eu queria entrar no seu ateliê. Eu queria mostrar o lugar de onde você tem todas essas ideias, o material que você usa e saber um pouquinho mais de você. Bora? Bora lá? Bora. Mas o que me chamou muita atenção é que você é extremamente detalhista, cara. Olha o que ele fez aqui. Ele fez uma área de fóssil, entendeu? Com os esqueletos dos dinossauros. Para fazer cada peça dessa, você pesquisou a anatomia dele antes? Sim, aqui é feito um estudo anatômico, né? E não só dos livros, como atuais também. Então eu tenho um esqueleto de jacaré mesmo e a gente vai estudando e vai cruzando as informações ali. Esse aqui seria um esqueleto de que dinossauro? Um Tiranossauro Rex. E aqui, para dar mais interação, principalmente para as crianças podem ser arqueólogas, não é isso? Exatamente. Porque ó, ele deixou aqui a escovinha e aí a pessoa vai e começa a limpar, descobrindo que fóssil que foi encontrado. Exatamente. E a imaginação da criançada aqui vai longe. Logo na entrada do ateliê, eu penso que é um jacaré, mas não é um jacaré não. Que bicho é esse? Esse é um espinossauro. Espinossauro. E é todo feito de argila, Jonas. Exatamente, essa é a matéria-prima onde é feita a escultura, a modelagem. E aqui você deixa num cantinho, ó, eu tô vendo aqui que você já deixa a quantidade de argila separada. Aqui eu já pego daqui, ó. E é assim, minha gente, aí vem dia a dia que ele faz. E aí você consegue ir dando forma, é isso? Tanto do osso, do músculo, do animal aqui, que você está esculpindo. Aqui mesmo é a omoplata dele. Eu já sei que ela está aqui, eu já sei que o desenho vem aqui, aqui começa o braço dele. Quantos quilos de argila tem nessa escultura aqui, Jonas? Aproximadamente umas 8 toneladas nós temos aqui. Uau! Ele tá sem cabeça, é isso? Esse eu tô fazendo, é outro brachiosauro. É o namorado que tá lá fora. E vai ficar lá fora também? Vai, também vai. Aqui tem cabeça. Aqui tem uma cabeça de dinossauro, entendeu? Aqui tá sendo feito o Tiranossauro Rex. Minha gente, o céu da boca. Olha o céu da boca do dinossauro. A estrutura
é muito perfeita. Aí... Como é que dá essa textura que você dê dessa cor aqui, por exemplo? A cor é feita com tintas, né? Tá. A básica de tintas é laca, nitrocelulose. Mas esse trabalho de detalhes já é dado antes na argila. Tá. Aí eu trabalho com a fibra, eu tenho aqui um pedaço para mostra. Essa aqui é a fibra de vidro. Aí esse material, ele é revestido em cima. Cheio de fiapinho. Ele é colocado em cima da escultura e é passado uma resina e ele fica assim, esse parecendo produto esse aqui. adesivo. Exatamente. Você falou que começou com 9 anos de idade, que você pegou o primeiro pedacinho de argila e já montou ali, já esculpiu um dinossauro. Exatamente. Você consegue fazer um dinossauro rapidinho agora, só pra gente ver como é que é? Ah, sim, eu já fui melhor, mas vamos tentar. E ela é geladinha. É, Então, uma delícia. É argila mesmo, que passa no corpo. Isso. Que a gente toma um banho de argila, que fica com a pele macia. Sim, essa argila é perfeita. Eu vou copiar tudo que você fizer, todo o movimento, viu? Bom, dinossauro sai do ovo, ó. Primeiro ovo. Eita, ela é muito rápida. Aí as patinhas dele, 4, eu vou fazer o braquiossauro. Aqui, não, ela fez um plesiosauro, que quê? ele nada na água. Então essa pata dela é verdade. Mas aqui, pra gente ter uma ideia, você começou nessa escultura aqui, pequenininha. Exatamente. E hoje virou esse parque, virou tudo isso. Você se orgulha quando você olha, quando aqui tá vazio e você começa a olhar para os lados e olhar para cada um deles. Como é que você se sente, Jonas? Eu sinto assim quando você alcança, né, um objetivo, porque a ideia do talento não é guardar, né, é repartir. Quando a gente vê assim, nos momentos tão difíceis que a gente passa, né, hoje em dia aí, que tudo é limitado, é muita limitação, muito inacessível, então a gente luta por isso. Para que possam saber que aqui está sempre o portão aberto, vai estar aqui sempre, pelo menos nem todos, mas sempre vai ter alguma coisa aqui, e poder compartilhar esse conhecimento, essa fantasia e também a história toda, né? É a parte que compensa, né? Ver a alegria no rosto do espectador ali. Bora lá pra fora, porque Diego já tá esperando a gente para mais uma aula sobre uma nova espécie de dinossauro. Preste atenção no tamanho dessa pata, dessa perna. É gigante, não é, Di? Agora só falta ver o tamanho do dinossauro. Então, por favor, Flavinho, afasta aí a câmera para que as pessoas possam ter a dimensão da escultura, do trabalho que Jonas teve para produzir. Como é o nome dele, Di? Braquiossauro. O Braquiossauro. Quanto tempo que você demorou para que essa escultura ficasse pronta, cara? Foi média de 8 meses a 1 ano. Esse foi bem complicado. Nossa. Ele tem 10 metros de altura até a cabeça, e 10 metros de comprimento até a extremidade da cauda dele. E o que é que ele come? Bom, ele é herbívoro. Ele só come plantas? Bom, na época dele, ele pegava uma das maiores folhas, uma das maiores árvores, como aquela araucária. Ele esticava o pescoção dele para pegar as folhas lá no alto. Cara, parabéns. Parabéns por esse trabalho incrível, por você acreditar na sua imaginação e transformar tudo isso em realidade e, acima de tudo, fazer com que as pessoas possam conhecer cada vez mais. E, Diego, eu não quero ir embora, porque você é genial, porque você deu uma aula pra gente, todo mundo entendeu tudo sobre dinossauro. E você é muito inteligente. Parabéns, Yudi. Espero que entendam mais sobre a identificação para transformar essa obra-prima um dinossauro quase realista. Eu tô num sonho mesmo, minha gente. É um sonho. Muito obrigado pela sua audiência, pelo prestígio da audiência. Amanhã tem Henrique Castro, 10 para meio-dia no Balanço Geral e às 6 horas da tarde no Cidade Alerta.
Obrigado. Deus abençoe e proteja você, sua família, sua casa, sua empresa, seus negócios. Bom final de semana. Fique bem, fique em casa, se cuida, tá? Usa máscara quando for sair. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau.